Então vamos lá. Usando aqui o volante que tem assistência elétrica, a gente percebe que o volante é bastante leve. A linha de guia ajuda a gente ver para onde nós estamos indo, além, obviamente, da câmera de ré. E também temos o sensor de estacionamento lá atrás, sonoro, que acaba ajudando a gente na manobra. Então vamos testar o sensor traseiro. Como vocês estão vendo, funciona direitinho, bastante leve, o volante muito boa de manobra. Vamos para o nosso teste de tachão, vamos ver como é que a suspensão se comporta aqui. Alinhar o carro. Bom, pessoal, é característico da GM, ela é uma suspensão mais macia, mais confortável, então ela filtra um pouquinho melhor o tachão. Isso a gente vê em outros carros, até mesmo no Onix, modelo que a gente fez o teste, e aqui lembra bastante desse ponto. Isolamento acústico, eu vou dizer para vocês, razoável, não tem nada de excepcional, a gente percebe alguns ruídos, mas ele é razoável. Vamos agora aqui para o nosso teste lombada, 30 por hora na primeira lombada. Ó, primeira lombada passou sem muito problema, foi tranquilo, afinal de contas esse carro é um crossover, tem essa proposta. Vamos ver como é que ele se comporta na segunda lombada, aqui também na velocidade de 30 por hora, vamos manter aqui a velocidade, vamos ver. Olha pessoal, eu senti a frente do carro pegar um pouquinho na lombada, não foi muita coisa, foi um pouco, mas a gente sentiu ele pegar. Agora vamos aqui para o bloco reto, ver o isolamento acústico. E a terceira lombada 30 por hora. Vamos ver aqui o bloco reto primeiro. Mesma situação, a gente percebe alguns ruidinhos. Vamos para a terceira lombada aqui. Passou na terceira lombada sem problema. A gente percebe que a suspensão é mais macia da Tracker. Ela tem uma suspensão assim mais suave, mais gostosa. E vamos para a quarta e última lombada. Também passou sem problemas aqui na lombada. O que a gente pode dizer é que dentro da proposta de crossover, a Tracker vai muito bem. Bom pessoal, hoje a nossa rua de manobra aqui está desimpedida, a gente vai poder fazer aí a nossa manobra com a Tracker. Vamos lá para a nossa manobra, vamos alinhar aqui a Tracker com o lado direito da guia, como a gente sempre faz, para a gente fazer a nossa manobra aqui de fim de rua e ver como é que ela se comporta. Então vamos parar, vamos virar todo o volante. Volante bastante leve, direção com assistência elétrica, né? Olha, a Tracker virou um pouquinho mais que os 90 graus, tá? O sensor de estacionamento dianteiro não acionou quando a gente parou. Agora que a gente engatou ré, ele acionou e detectou ali o obstáculo. Vamos desvirar todo o volante aqui, a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E a Tracker parou aqui praticamente alinhada com a rua, o que dá um raio de giro ou um diâmetro de giro relativamente pequeno. Então o que a gente pode dizer? Muito prático de manobrar a Tracker, então você não vai ter muito problema em shopping center, garagens apertadas, sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré, volante leve, isso tudo vai te ajudar bastante, lembrando que ela também tem o Park Assist aqui nessa versão. E só para a gente fechar essa parte, a Tracker é nitidamente o veículo para quem procura conforto, né? Ela tem uma suspensão mais macia, então ruas onduladas, que você tem mais imperfeições, você terá um melhor conforto interno na Tracker, isso sem sombra de dúvida. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, vamos para a nossa manobra. De cara eu já indico para vocês, pessoal, o carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro também, temos câmera de ré com linha de guia, porém aqui a linha de guia não é dinâmica, tá? Ela é fixa. Virando aqui o volante todo, a gente percebe que apesar da assistência ser elétrica, o volante é nitidamente mais pesado do que o da Tracker. O da Tracker é um pouco mais suave, mais leve. O T-Cross também tem sensor de estacionamento traseiro, além da câmera de ré. Qualidade de imagem, as duas são bastante parecidas. E o sensor de estacionamento ajuda a gente a identificar o obstáculo. Mas o caso de não ter a linha de guia dinâmica é um ponto que a Tracker acaba sendo melhor. Agora vamos aqui para o nosso teste de tachão. Vamos alinhar o carro, vamos ver como é que ele se comporta aqui nos tachões. Vamos lá? Pessoal, nitidamente suspensão mais firme, ela dá a sensação de ser mais consistente, mas filtra muito menos a irregularidade do piso.
No que diz respeito ao isolamento acústico, é muito comum as pessoas reclamarem dizendo que o acabamento da Volkswagen é ruim, etc e tal. Mas olha, eu vou dizer para vocês, sinceridade, eu não notei muita diferença no isolamento acústico da Tracker para o T-Cross. Eu diria que eles estão bem equivalentes ali um com o outro. Agora vamos para o nosso teste da lombada aqui a 30 por hora, vamos pegar a primeira lombada, vamos ver como é que o carro se sai. Primeira lombada passou tranquilo, passou bem, não teve muita dificuldade, foi muito parecido com o que aconteceu na Tracker, tá? Então não tem muita diferença, ainda que a suspensão seja um pouquinho mais consistente. Segunda lombada, pessoal, deu uma pegadinha lá na frente também, mesma situação da Tracker, tá? Não foi uma batida forte, foi uma mais suave, mas ele passou com mais tranquilidade que outros carros que a gente testou. Vamos ver o isolamento acústico aqui no bloco reto e a terceira lombada. Isolamento acústico muito parecido dos dois carros. Terceira lombada também passou com uma certa tranquilidade, não vi nenhum problema aqui. O que a gente pode dizer é que a suspensão do T-Cross ela é nitidamente mais firme, ela é mais consistente, filtra menos a imperfeição. E na quarta lombada foi também bastante parecido. Então o que eu posso dizer aqui é o seguinte, o que eu percebi de diferença aqui é a suspensão mais firme, filtrando menos, mas o isolamento acústico muito parecido e as lombadas também. Uma das perguntas que chegaram pra gente é se a Tracker possui o auxílio de partida em rampa. Bom, vamos testar isso agora, já estamos numa subida, mas eu vou aproveitar aqui justamente uma lombada para deixar o carro ainda mais inclinado. Paramos aqui o carro. E olha só, até o painel indica, ó, auxílio de arranque em piso íngreme ativado. Ele fica por alguns segundos e depois ele desativa. Como o carro tem câmbio automático, nessa inclinação que a gente está, o simples fato de estar em drive, ele mantém o carro, digamos assim, preso. Mas se você colocar o carro em neutro, você consegue ver que ele acaba escorregando. Então, o dispositivo está presente aqui na Chevrolet Tracker. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua com o Volkswagen T-Cross. Como a gente sempre faz, vou alinhar aqui o carro com o lado direito da guia e vamos parar o carro e virar todo o volante. O volante do T-Cross, apesar de ser assistência elétrica, é nitidamente mais pesado aí do que a Chevrolet Tracker. Pessoal, aqui vocês percebem que o sensor de estacionamento dianteiro ele aciona automaticamente quando você reduz a velocidade. Isso não acontece na Tracker. Mesmo antes da gente engatar a ré, ele já faz a medição dianteira. Aqui a gente também tem a câmera de ré, mas a linha de guia não é dinâmica, né? Então vamos ver aqui quanto espaço que a gente usa. Olha pessoal, nitidamente a Tracker tem um raio de giro, diâmetro de giro um pouquinho menor, não é muita diferença, mas o T-Cross usa um pouquinho mais de espaço para fazer a manobra. De toda forma, é bastante tranquilo também, com o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, a câmera de ré, direção com assistência elétrica. E para a gente fechar, o que eu vou dizer é que assim, o T-Cross tem um ajuste mais esportivo de suspensão, né? Então você sente mais a rugosidade do piso, ele passa isso mais para dentro do carro. Não chega a ser desconfortável, mas se você quer um carro que tem uma pegada um pouquinho mais esportiva, o T-Cross entrega não só isso na suspensão, mas como também na posição que você senta, que é um pouco mais baixa. E aí é uma questão de gosto pessoal, entre escolher o T-Cross ou a Chevrolet Tracker. Vamos conferir agora se o T-Cross tem também o recurso do assistente de partida em rampa. Vamos aproveitar aqui uma lombada para a gente parar o carro e inclinar mais. Paramos o carro, tiramos o pé do freio, sim, ele tem um assistente de partida em rampa, né? Inclusive, se eu colocar o carro aqui em neutro, a gente percebe que depois de um tempo o carro acaba escorregando. Então o recurso também está disponível aí no Volkswagen T-Cross. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.